Voltamos com a notícia de frente agora, 6 horas 32 minutos. E agora a gente volta a falar com o repórter Bruno Pinheiro. O Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente sobre a redução do horário do expediente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Vamos saber o motivo aí? Por que vai reduzir, hein, Bruno? Olha, Nayara, até eu fiquei surpreso com a informação, o motivo dessa redução de horário na Assembleia Legislativa, que a partir de agora, até o dia 16, atenderá entre as 7 da manhã até 1 da tarde, até após o almoço, como é conhecido na verdade. O motivo, eu até fiz algumas anotações aqui. Segundo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no último mês e os últimos dias, os termômetros estão marcando mais de 40 graus aqui na capital. Segundo a Assembleia Legislativa, o calor está sobrecarregando o sistema de refrigeração central do edifício e fazendo estar acima da sua capacidade. Então, após esse horário de atendimento, após as 1 da tarde, esse equipamento será desligado, assim ele vai refrigerar e vai voltar à sua capacidade de atendimento, de servir esse ar refrigerado na Assembleia normalmente. O motivo é conservar o equipamento, já que tem muito tempo de uso. Até na última quarta-feira, o horário era das 8 às 18, mas a partir de agora, até o dia 16, será de 7 da manhã até 1 hora da tarde. Nayara? Certo, Bruno. Nossa, que bom se todos tivessem esse privilégio, né? Que bom Você seria. acredita nisso? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Bom trabalho no calorão. Se cuida, toma água, viu? Tá vendo? Tá aí na rua, né, trabalhando no calorão. Muita gente, assim como o Bruno, como a equipe, mas nem todo mundo pode ter o privilégio. Quando eu acho que eu já vi tudo, eu não vi, né? Porque, olha, eu vou te falar, isso aí é menosprezar a inteligência das pessoas, porque não é possível um negócio desse. Então, todos os outros órgãos estatais, aí, todos os outros órgãos públicos têm que fazer a mesma coisa, né? Poder mudar o horário para poder dar um afrouxamento, vamos dizer assim, um sistema de ar-condicionado do seu órgão, do seu departamento. Conversa fiada, isso é o seguinte, eles estão reduzindo o horário, tá entendendo? Quer dizer, no meu entendimento, estamos em época de eleição, reduzindo o horário para liberar a turma para poder ajudar em eleição, para poder mexer com eleição política. Mas né? eu questionei isso com né? o presidente da Assembleia, o Eduardo Botelho. Falei, e aí, como que o senhor vai cobrar esse quórum durante as eleições? Ele tinha dito que, por enquanto, pelo menos até semana passada, quando eu entrevistei, ou foi essa semana, eu já até me perdi, não tinha problema de quórum. Não, foi semana passada. Não, era brincadeira, rapaz. Você pega deputado com 15, 20 assessores, tá entendendo? Dentro de um gabinete pequenininho, você não tem justificativa para isso. Um orçamento de R$500 bilhão, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, orçamento maior do que de Várzea Grande. Quer dizer, sabe, toda hora é questionado exatamente isso, um abuso de excesso de combustível, de uso de combustível, motorista, o sujeito tem 2, 3 motoristas para andar para todo lado com o automóvel, um gasto gigantesco, sessões, eram 3 sessões, agora não, fazer uma sessão só por semana, trabalha uma vez por semana, tá entendendo? Sabe? E agora vem com essa de redução de horário por conta de ar-condicionado que não aguenta refrigerar. É brincadeira um negócio desse, rapaz. Isso é brincadeira, entendeu? É dizer para a população o seguinte, aqui a gente manda, entendeu? E pronto, acabou, e o dinheiro é público, vocês pagam e a gente fica num privilégio aqui numa boa. Para com isso. Botelho tem que começar a cortar. Detalhe e outra, fazia a sessão, o sujeito não ia, o deputado não vai, não dá quórum, não votava coisa importante porque não dá quórum. Ah, mas vamos cortar o salário dele. O sujeito tem uma verba indenizatória de R$65 mil. É a maior verba indenizatória do Brasil. Aí ele tem mais salário, mais verba de gabinete, tem um monte de privilégios dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e não vai votar. Aí o projeto é cortar do salário dele, tipo assim, R$1.000, R$1.500. Ele não vai mesmo para quem ganha 100 mil por mês, tá entendendo? Ele vai ficar lá na base. Ele fala, vou visitar a base. Aí ele fica lá na base dele. Então isso aí, olha, eu vou falar para você, é vergonhoso. É esse tipo de coisa que eu sou contra, eu tenho certeza que a população mato-grossense é contra, que o brasileiro é contra, que precisa cortar. Se nós não cortarmos da própria carne esse tipo de privilégio, para que serve? Olha, com todo respeito à profissão de motorista, mas para que deputado precisa de motorista, gente? Ela vem com o carro dela, eu venho com o meu carro ou com o de bicicleta. Para ver o Cidade Alerta, todo mundo tem um pouco de condições. Para quem tem um salário desse enquanto deputado, será que ele não tem o carro próprio dele para ele poder ir trabalhar e voltar? Não, pode até ter motorista, mas paga gente pelo dinheiro dele, é isso sim, que você fala, entendeu? Né? Sabe, são coisas absurdas. Quer dizer, aí o sujeito tem 2 carros à disposição,
Combustível, porque ele gasta para dar volta à Lua, ele vai à Lua e volta 200 vezes por mês, está entendendo? Sabe? Para com isso. Tem que começar a cortar esse tipo de coisa. Então, enquanto nós não tivermos um presidente da Assembleia Legislativa que tenha coragem, quando eu falo para vocês, coragem é exatamente isso, é preciso enfrentar o sistema, está entendendo? Para poder regularizar e resolver esse tipo de coisa, porque senão não vai. Deixa eu falar, falando em coragem, olha só essa mensagem aqui, Haroldo. Nayara, quero pedir um favor a vocês, pois vocês são nossa voz. Estou com a minha rua numa escuridão danada, é muito perigoso com essa bandidagem, sem lâmpadas nas ruas que estão queimadas. Já fomos umas 3 vezes na subprefeitura do Cristo Rei, avisar para trocar e até hoje nada. É 1 mês que estão queimadas. É a Neide, ela passa até a rua aqui. Ô, Neide, atenção aí, a Prefeitura de Várzea Grande, a gente vai mandar para o secretário de Comunicação, o Marcos Lemos. Já estou até abrindo aqui o celular para justamente mandar essa mensagem sua para o secretário de Comunicação de Várzea Grande para ver se ele resolve essa situação aí, porque não dá mesmo, né? Não tem luz, já não pensou tem quem segurança. chega tarde em casa, ou quem tem que sair muito cedo, igual a gente tem que sair de casa, Haroldo? E aí, como que fica? Não tem luz, não tem segurança. Como Simples que assim. fica? Né? Pois Vamos ver é. se o Martão consegue resolvê-la. Olha, vamos aqui a mais participações. Vamos primeiro a matéria, depois eu volto com participações. Municípios do estado tiveram mudanças nos locais de votação. Por isso, os eleitores devem ficar atentos para não serem surpreendidos no dia das eleições com estas mudanças. A Sêmia Mauad conta pra gente. 27 municípios do estado tiveram os locais de votação extintos. Na prática, isso significa que os eleitores foram transferidos para outras unidades. A mudança já é válida para as eleições municipais e suplementar para o cargo de senador e suplentes. A Justiça Eleitoral, naturalmente, ela faz vistorias nesses locais de votação, nesses locais onde vão funcionar as sessões eleitorais, a fim de conferir a regularidade, verificar a estrutura, acessibilidade, condições elétricas, enfim, todos os fatores que possibilitem o funcionamento daquele local no dia das eleições. Nesse período da pandemia, essa vistoria ela foi realizada, mas com inovação, foi feita de maneira virtual, em que o Tribunal Eleitoral submeteu, através dos juízes eleitorais, várias perguntas, um formulário, para preenchimento pelos responsáveis por essas localidades. Essas informações elas foram preenchidas e retornaram agora para o cartório eleitoral. E foram identificadas algumas situações que inviabilizavam a realização da eleição nesses locais. Atenção a algumas mudanças realizadas nas zonas eleitorais. Em Cuiabá, os eleitores do Sermac e do ginásio Ecim Tocantins foram transferidos para a PAI. Quem votava na escola Benedita Xavier vai votar a partir de agora na Arena Pantanal. Os eleitores da Escola Estadual Senador Azeredo, da Superintendência Regional do Trabalho, do CREAS do Porto e do Ganha Tempo votam na FATEC e Senai. Quem votava na Escola Estadual Professora Clênia Rosalina de Souza foi transferido para a Escola Municipal de Educação Básica 12 de outubro. Em Várzea Grande, os eleitores que iam até a Ciretran para votar agora devem ir ao Instituto Várzeagrandense de Ensino. Quem votava na Câmara de Várzea Grande agora vota no Centro de Convivência Caderno 2. Quem seguia para a Escola Estadual Miguel Baracate para marcar presença no pleito foi transferido para a Escola Municipal de Educação Básica Eunice César de Melo. É importante ressaltar ainda que os locais de votação em alguns municípios do estado também tiveram mudanças. O eleitor pode saber onde vai funcionar a sua sessão eleitoral, ou baixando o e-título, que é uma plataforma digital, que pode ser acessado no seu smartphone, e ali tem a identificação do local, do endereço onde o eleitor vai votar respectivamente no dia do pleito. E também o eleitor ele pode acessar o site do TSE, e no site do TSE ali há uma aba bem específica que ele pode colocar o seu título de eleitor e vai da mesma maneira identificar o local do dia da votação. As eleições acontecem no próximo dia 15 de novembro e é importante ressaltar que quem faltar ao pleito deve justificar a ausência. E existem duas formas dela fazer isso. No dia do pleito, caso ela esteja fora
da sua cidade de votação, ela pode justificar naquele dia, né, utilizando inclusive o e-título, ou se passou o dia de votação por algum motivo, por questão de saúde, uma questão de força maior, ela tem o prazo de 60 dias e daí nessa hipótese ela deve direcionar um requerimento para o cartório eleitoral onde ela tem o título de eleitor, explicitando os motivos pelos quais ela não pôde votar. Então, pois é, mudança aí em algumas escolas eleitorais, tem que ficar atento para quem quer e precisa, né, Haroldo, exercer o seu direito de cidadão, democracia, votar. Isso é importante, gente. Se você puder, não deixe de votar. Eu sei que às vezes é difícil fazer escolhas. Eu perguntei para algumas pessoas, não sei nem se eu vou. Vá, faça a sua escolha. O processo exerça democrático, seu direito. Exatamente. A democracia se faz exatamente pela participação das pessoas, né? As pessoas odeiam política, falam assim, eu odeio político, eu não quero saber de política, mas a única unidade de transformação de uma sociedade é por meio da política, né? A política é o desvelamento da vontade do cidadão, certo? Ela acontece, se a ética está para si, numa situação de decisão, a política é quando você coloca a sua vontade, coloca as suas ações em sociedade, justamente para poder compartilhar aquilo que você acha que é algo bom ou é algo ruim. Então, a democracia, ela só se faz dessa forma, só se faz com a participação. Se você não se mobiliza no sentido de participar de uma eleição, votar, fazer uma boa leitura, um voto consciente, não vender o seu voto, você vai deixar justamente a política na mão de maus políticos, de políticos mal intencionados, políticos que não querem absolutamente nada, só pensam em si e não querem transformar nada. E é exatamente isso o erro que nós podemos correr caso não participemos da eleição não votando. Então vote com consciência e é isso que importa, né? Isso mesmo. Deixa eu só aqui, o pessoal está falando que o residencial Vida Nova em Várzea Grande está sem água. Está desesperadora a situação. Eu já mandei para o DAI e o Ricardo do DAI já me respondeu. Está abastecendo lá agora. Ele disse que acabou de vir de lá e estão abastecendo. Então, você imagina a situação, né, Nayara? Um residencial. Você imagina a situação. Quer dizer, certamente são várias famílias que estão desabastecidas aí, sem ter água em casa, né? Certo, vamos seguir aqui com A Notícia de Frente. O pessoal está aqui participando, está chateado porque eu não coloquei no ar. Gente, não tem critério de mensagem, tá? É o que vai chegando. O Valdevino falando aqui, votei no presidente, mas não sou alienado. O presidente já criticava a indústria da multa, culpou índios, caboclos. Aí ele fala aqui, né, tece críticas à atual gestão federal. Deixa eu chamar aqui então a próxima matéria, eu acho que está aqui. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não existe casos de corrupção no governo dele. Vamos conferir. A nova declaração sobre o combate à corrupção foi no evento de formação de agentes da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro alfinetou o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro e disse que tem trabalhado para evitar o desvio de recursos públicos. E nós temos um compromisso do combate à corrupção. E eu tenho colaborado com a Polícia Federal, ajudando de que forma? Num lado, bastante ao escolher ministros, não por critério político ou por apadrinhamento, mas por critério de competência. Como temos aqui o ministro da Justiça, André Mendonça. Me desculpe, mas muito melhor do que o outro que nos deixou há pouco tempo. E a prova está aí. Recorde de apreensões de drogas, de recursos, de prisões de bandidos, entre outros. Isso é muito bom para todos nós. Isso dá esperança para o Brasil. E eu não tenho dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos meus ministros, diferentemente do que acontecia no passado. Em nota, promotores da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná criticaram uma declaração dada ontem pelo presidente, em que Bolsonaro afirmou ter acabado com a Lava Jato por não existir mais corrupção no governo.
Os promotores disseram que o discurso indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos, a necessidade de continuidade das investigações e demonstra a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu. O que acontece é o seguinte, como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção, a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue. O que está sendo investigado, que continue. É isso que o presidente quis dizer e deixou claro. Nesta quinta-feira, Bolsonaro também se reuniu com o Conselho de Governo, com a presença dos ministros no Palácio do Planalto. O Renda Cidadã, programa social que pode substituir o Bolsa Família, não foi discutido na reunião. O governo entende que temas polêmicos precisam ser tratados em grupos mais fechados. Nos bastidores do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, existem conversas para que uma decisão sobre o tema fique para depois das eleições. Serão necessários cortes no orçamento para acomodar a nova despesa de cerca de 38 bilhões de reais. Vamos então para um breve intervalo. Na volta a gente vai dar seguimento às entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje, por ordem alfabética, que ficou acordado, a gente vai receber Eliseu Nascimento, do DC.